Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham assistido com atenção às aulas da semana passada. Vamos agora iniciar o vídeo da nossa terceira semana de aula remota, que vai continuar com um tema parecido. Vamos trabalhar agora com semelhanças de uma figura específica, que são os triângulos. Continuando um pouco na linha de semelhança, só que agora com foco em triângulos, tá certo? Então vamos lá começar a nossa aula. Vamos lá. Triângulos semelhantes, certo? É o tema da nossa aula de hoje. Esse tema está abordado no livro de vocês, nas páginas 192 a 200, na apostila Mackenzie, certo? E aqui, para exemplificar, tem um exemplo aqui de triângulos semelhantes, onde a gente pode verificar, além da congruência... o cara de moto passando muito alto. Vamos retornando aqui, onde a gente pode verificar, além da congruência entre os ângulos, ou seja, de valores iguais entre os ângulos, existe uma proporção entre os lados. É possível claramente verificar que os lados correspondentes aqui são 2 vezes maiores, né? Esse é 2 vezes maior que esse 2 vezes maior que esse 2 vezes maior que esse. Para as figuras em gerais, como a gente já viu para os diversos tipos de polígono, para que uma figura seja considerada semelhante, é preciso que ela tenha a mesma forma, tenham lados correspondentes proporcionais e seus ângulos internos sejam congruentes, ou seja, os ângulos que correspondem um ao outro têm o mesmo valor. E com o triângulo vai obedecer essa mesma relação. Tem que ter a mesma forma, entre os lados deve haver uma proporção e deve haver uma congruência entre os ângulos correspondentes. Então é a mesma lei de formação. Vamos pensar numa situação para que a gente possa compreender essa semelhança em uma situação do cotidiano. Essa situação está proposta no livro de vocês podem acompanhar. Ricardo é um garoto que é apaixonado pelas aulas de física e matemática, e por isso ele vive realizando experiências no cotidiano que sejam curiosas e divertidas. Aí um dia ele resolveu verificar qual seria o tamanho da sombra de um objeto. Aí o que ele utilizou para isso? Uma lanterna, um relógio sem a pulseira e muita escuridão. Aí o que ele fez? Ele projetou dentro do seu quarto a luz, focando no relógio, e projetou isso na parede para ver qual o tamanho de sombra que ia formar nessa parede. Ó. O objeto ficou distanciado a 1 metro da lanterna e essa parede estava distante desse relógio 1,5 metro. Aí vocês podem ver a figura que se formou aqui. Ó. Aqui o relógio e aqui a sombra na parede. O grande questionamento de Ricardo era o seguinte: qual a altura da sombra projetada na parede por esse relógio? Se a gente dividir essa figura ao meio aqui, que formou tipo um cone, né? O formato de um cone, a gente consegue formar 2 triângulos aqui, ó. Um pela metade do relógio aqui e um pela metade da sombra da parede. Ó. Formam 2 triângulos de base 1 e que aqui vai ter metade da altura do relógio, que tem diâmetro de 4, então vai ser 2 centímetros. E aqui a gente vai ter a distância do relógio à parede, que é 1,5, e a gente não conhece essa altura dessa sombra, né? Contudo, ó, pegando a altura total do triângulo formado pela sombra na parede, que é 2,5, aqui a gente não conhece, vai chamar de uma altura x. Aqui a gente sabe que é metade do diâmetro do relógio, ó, 2 centímetros. E conhece a base aqui, que é 1 metro, a gente forma esses 2 triângulos semelhantes. Ó. Esse pelo relógio, que ele está a 1 metro de distância, e aqui é o raio do relógio, 2 centímetros, e aqui da lanterna até na parede, ó, que tem 2,5 de distância, e a gente não conhece essa distância x. Esse ângulo A aqui, ó, é comum para os 2 triângulos. Ó. Esse ângulo, ele é a ponta desse aqui também, que está mais ou menos aqui. Os ângulos F e G são retos, então esse aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Logo, se esse ângulo é igual e esse é igual, esse terceiro ângulo aqui também é igual. Ó. Vocês concordam? Que a soma dos 3 tem que dar 180. Se esse valor aqui é igual a esse e esse aqui também é igual a esse terceiro aqui só pode ser igual a esse também. Ou seja, prova que esses triângulos aqui, tanto o ACG com o AEF, eles são semelhantes. Por quê? Os ângulos internos são congruentes.
Isso implica uma proporcionalidade entre os lados. Se os ângulos internos de um triângulo com o outro forem congruentes, os lados vão ser proporcionais. Não existe uma outra maneira de obter-se os ângulos internos congruentes sem que haja semelhança entre as figuras. Então, logo, essas duas figuras aqui são semelhantes. E a gente pode determinar facilmente em figuras semelhantes os valores da incógnita. Por exemplo, a altura dessa sombra aqui vai ser facilmente determinada, porque a gente pode fazer uma relação entre os lados da figura, porque vai haver proporcionalidade. Então, 2,5 sobre 1 é igual a x sobre 2. Da mesma maneira como foi feito em outras figuras geométricas e no Teorema de Tales, a gente tem que ter uma atenção especial sobre o que a gente está colocando no numerador e no denominador. Se eu coloquei primeiro o lado da figura maior no numerador, no outro lado, na outra razão, eu também tenho que colocar primeiro a figura maior. Então, 2,5 está para 1, assim como x está para 2. A gente pode fazer uma multiplicação cruzada aqui, vai ficar aqui 2,5 vezes 2 e 1 vezes x. 1 vezes x é x e 2,5 vezes 2 dá 5 centímetros, né? Que seria a altura da sombra que ia se formar aqui na parede, certo? Tem uma propriedade que falta a gente apresentar, sobre semelhanças de triângulo, e que é uma analogia semelhante ao que foi feito no Teorema de Tales sobre retas paralelas. O que essa propriedade fundamental de semelhança de triângulos nos diz? Que uma reta paralela a qualquer um dos três lados da figura, então ela pode ser traçada paralela aqui, ou aqui embaixo aqui. Se ela for paralela a um dos lados e interceptar os outros dois lados da figura, ela vai formar um triângulo semelhante ao primeiro. Ou seja, se eu fizer uma reta aqui, que seja paralela a esse lado aqui, o triângulo que vai se formar aqui em cima vai ser semelhante ao triângulo total. Assim como essa reta aqui, que formou esse triângulo, é paralela a essa, formou esse triângulo, esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo total. E assim serve para qualquer um dos lados do triângulo, desde que você trace uma reta que seja paralela e corte os outros dois lados. Essa reta DE aqui é paralela à reta BC. Então, e corta tanto o lado AB quanto o lado AC. Logo, esse triângulo menor aqui formado é semelhante ao triângulo maior, certo? Porque os ângulos aqui estão mostrando que são congruentes. O ângulo D é semelhante ao ângulo B e o ângulo E é semelhante ao ângulo C. Logo, o ângulo A é igual para as duas, então os ângulos vão ser congruentes. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tinha um triângulo original, que era o triângulo ABC, que mede aqui, esse lado aqui vai medir 1,2 mais x, esse lado aqui mede 10 centímetros e esse lado aqui vai medir 3,6 mais 5,4 centímetros, certo? Então, o que a gente tem que determinar aqui? Está pedindo para a gente obter os valores de x e de y. Dá para perceber que essa reta aqui DE, ela é paralela à reta BC, certo? Então, vamos calcular aqui. A gente pode usar as relações de semelhança. O y dividido, vamos relacionar o triângulo menor aqui com esse triângulo maior. Y dividido por 3,6 vai ser igual ao 10, que é o lado correspondente ao y, dividido pela base aqui correspondente ao 3,6, que é 9. Então, y sobre 3,6 é igual a 10 sobre 9. Fazendo uma multiplicação cruzada aqui, vou achar que 9y é igual a 36. O y vai ser 36 dividido por 9, que a gente chega a um valor de y de 4 centímetros aqui. Agora, para determinar o x, como que eu fiz? Chamei esse lado inteiro aqui de z. Quando eu descobrir esse lado aqui inteiro, eu posso fazer esse lado menos 1,2 e vou encontrar o valor de x separadamente. Então, o que eu fiz? 9, que é a base aqui do triângulo, dividido por z, que seria esse lado aqui inteiro do triângulo maior, é igual a 3,6, que é a base do triângulo menor, dividido por 1,2, que é a altura desse triângulo. Então, multiplicando cruzado, vou achar que 3,6z é igual a 10,8. Z vai ser, então, 10,8 dividido por 3,6, que dá 3. Então, o que eu descobri, gente, não foi o x, foi essa altura inteira. Mas se eu sei que esse pedacinho vale 1,2, o meu x aqui vai ser 3 menos 1,2. 3 menos 1,2 é 1,8.
certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Tem uma reta aqui, DE, que é paralela à reta BC e que está formando um novo triângulo aqui que logo vai ser semelhante ao primeiro. Como que a gente faz para determinar aqui primeiro o y? Ó? 8 sobre 10, então esse lado aqui sobre 10 vai ser igual a 12, que é esse lado aqui completo, sobre o y. Então, 8 sobre 10 é igual a 12, que é isso aqui tudo, sobre y. Peguei os lados que são correspondentes. Faço uma multiplicação cruzada aqui, 8 vezes y, 8y, 10 vezes 12, 120. Então, meu y vai ser 120 dividido por 8, que vai dar 15 centímetros. Então, já determinei a base do triângulo maior, que é ABC. Ó. Triângulo ABC tem base de 15 centímetros. Agora, a gente tem que determinar o x aqui, né? Encontrar o valor de x. Como que a gente pode fazer? 8 sobre x, que são essas duas arestas aqui do triângulo menor, ADE. Então, 8 sobre x é igual a 12, que é esse lado aqui, dividido por esse lado aqui, que vai valer quanto, gente? X mais 4,5. Então, esse lado aqui inteiro aqui, esse lado inteiro aqui mede 12, que vai ser essa parcela, e esse lado aqui, x mais 4,5. Vou fazer uma multiplicação cruzada, ficou 8 vezes x mais 4,5 é igual a 12x. Faço uma distributiva aqui, gente, tem que lembrar que multiplica pelos dois termos, ó. 8 vezes x, 8x, 8 vezes 4,5, 36. Isso é igual a 12x. Posso passar o 12x para cá trocando o sinal e o 36 para cá. Então vai ficar 8 menos 12x é igual a menos 36. 8 menos 12x vai dar 4x. O menos 36 está aqui. O que eu posso fazer? Multiplicar tudo por menos 1, para se tornar positivo. Vai ficar que 4x é igual a 36. Logo, meu x vai ser 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9 centímetros. Certo, gente? Então, o que é o principal conceito para que vocês aprendam dessa aula? Quanto a semelhança vai ser igual às outras figuras, que tem que ter a mesma forma, congruência entre os ângulos e proporcionalidade entre os lados. Contudo, é importante que vocês saibam que sempre que houver uma reta paralela a um dos lados do triângulo que corte os outros dois lados, vão ser formado um novo triângulo semelhante. Tá certo? Espero que vocês consigam entender os principais objetivos dessa aula. Assistam essa aula num local tranquilo, sem outras interrupções, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.